Como estão todos? Agora já se passou do meio-dia. E nessa manhã nós tivemos uma reunião com o presidente. E o presidente, para a IYF, na verdade, era para termos uma reunião de 1 hora. Mas eles nos deu 1 hora e meia para reunirmos. E nós tiramos fotos juntos. E sabe o que eu fiz? Eu perguntei, posso te dar um abraço? E nos abraçamos. Houve algumas dificuldades aqui em Malawi, mas ele se tornou presidente. E com a fé de crer em Deus, ele quer dirigir esse país muito bem. E nós queremos ajudar o presidente. E nós queremos trabalhar duro para que Malawi se torne uma nação feliz. O presidente estava muito feliz com isso. E ele nos prometeu que vai nos dar muitas oportunidades para trabalharmos juntos. Eu já conheci mais de 30 presidentes. Mas, Mas é a primeira vez que eu conheci um presidente que é pastor. E nós podemos conversar sobre a Bíblia. Com o coração de Deus, nós queremos trabalhar juntos pelo coração de Deus. Não tente ser próspero da noite para o dia. A maneira para fazer isso é pouco a pouco, de cada vez. E Deus irá abençoá-lo. E nessa manhã eu falei para o presidente como eu me tornei livre do pecado. E agora quero falar isso para vocês. Por causa da guerra, eu passei muitos sofrimentos. A minha mãe faleceu. O meu pai estava trabalhando fora por conta da guerra. O meu irmão mais velho era soldado e lutava na guerra. E eu passava muita fome. E realmente eu passei muita fome. E quando eu estava com fome, eu comia qualquer coisa, até mesmo grama. Então, eu fiz 15 anos, depois 16, depois 17, 18, 19... E conforme eu crescia, eu cometia muitos roubos com meus amigos. Quando o trigo estava desbrochando, eu ia nas plantações com meus amigos e arrancava o trigo e comia. Eu roubava as batatas de outras fazendas. E também maçãs. Eu sempre roubava. Eu dizia, Deus, perdoe os meus pecados. Eu pensava, tenho certeza de que não irei para o céu.
E com certeza eu queria receber a remissão dos pecados. Os meus pecados eram muito mais do que a quantidade dos meus cabelos. Os meus pecados que estavam da cabeça aos pés. Como eu poderia me livrar desses pecados? Eu tinha muitos pecados. Eu estava pronto para ir para o inferno. Oh Deus, por favor, perdoe os meus pecados. Eu chorava, e orava. Então, a partir desse momento, eu passei a ler a Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Eu li, reli, e reli. Mas conforme eu lia, sabe o que eu descobri? Eu estava lendo o livro Levítico, capítulo 1, 2 e 3. Eu abri no capítulo 4. E Deus estava falando para Moisés. Estava falando sobre ofertas pelo pecado. Como dar ofertas para ter seus pecados perdoados. Aqui está falando sobre as ofertas pelo pecado. Existe uma maneira para termos os pecados perdoados. Pessoal, eu memorizei isso. E quando eu cheguei em Levítico capítulo 4, primeiro fala sobre como receber a remissão dos pecados quando um sacerdote comete pecado. É assim que se tem todos os pecados perdoados. E em segundo lugar, quando todo o povo de Israel comete pecado. E fala exatamente como ter os pecados perdoados. E em terceiro lugar, quando o príncipe pecar, como ele teria que fazer para ter os seus pecados perdoados? Mas isso não era o mais importante. E quando eu li o quarto lugar, lá dizia: se quando qualquer pessoa comum cometer pecado por ignorância, o que eles têm que fazer quando quebrar um dos mandamentos de Deus? Como pode ter esses pecados perdoados? Era disso que eu estava falando. Nossa, está falando sobre mim. Se eu fizer isso, os meus pecados serão perdoados. Isso era o que estava em Levítico capítulo 4. A partir do Levítico capítulo 4, versículo 27. Eu li isso mais de perto. Se qualquer pessoa do povo da terra,
pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada. Ou, se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito. Pelo pecado que cometeu. E no versículo 29 diz: Nossa, o que é isso? E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado? Deve-se pôr as mãos sobre a cabeça da cabra? Por que eles colocavam as mãos sobre a cabeça da cabra? Nós fazemos a imposição de mãos para ordenar um pastor. E também para a ordenação de um ancião. Será que vão fazer a cabra se tornar um pastor ou um ancião? Por que estão fazendo a imposição de mãos sobre a cabra? Por que estão fazendo a imposição de mãos sobre a cabra? Não vão transformá-lo em um pastor ou um ancião. Por que esse cordeiro está recebendo a imposição de mãos? E eu não sabia. Então, desde Gênesis e Êxodo, eu procurei na Bíblia. Por que o cordeiro tem que receber a imposição de mãos? E um dia eu encontrei isso. Em Levítico 16, versículo 21, aqui está falando sobre o motivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode. Amém? Nós cometemos pecado, não é? E no meu lugar, o cordeiro tem que morrer. Você não simplesmente o sacrifica. Primeiro, você coloca os pecados sobre a cabeça do cordeiro. Por isso que se faz a imposição de mãos. Então, através da imposição de mãos, os pecados que eu tinha são movidos para aquele cordeiro. Amém? Amém? Então, agora, eu sou pecador ou o cordeiro é pecador? Sim, o cordeiro. O cordeiro se torna pecador. Então, para a oferta de pecado, você sacrifica o cordeiro. Ó, cordeiro, me desculpe. Cordeiro, você vai ter que morrer pelos meus pecados. E através da imposição de mão, passa todos os seus pecados para o cordeiro. Então,
É você que tem o pecado ou o cordeiro é que está com pecado? Pessoal, todos têm que responder. Por que somente alguns responderam? Então, quem tem o pecado? Eu que tenho o pecado ou o cordeiro que tem o pecado? Cordeiro. Porque todos os pecados foram passados para o cordeiro. Então, o cordeiro carrega os meus pecados. E no meu lugar, o cordeiro é que é sacrificado e morre. O salário do pecado é a morte. Através do cordeiro, carregar os nossos pecados e morrer, nossos pecados são perdoados. Então, é por isso que, ao matar o cordeiro como oferta pelo pecado, é, na verdade, a sombra de Jesus que morreu por nós. Jesus é o Cordeiro de Deus por nós. Então, Jesus um dia veio para essa terra e ele nasceu em Belém de Judá. Amém? Pessoal, todo mundo tem que falar amém. Porque somente 2 pessoas falaram. Muito bem, muito bem. Por isso que pudéssemos colocar com os nossos pecados sobre Jesus. Teria que haver imposição de mãos na cabeça do cordeiro. Então, sou eu que tenho o pecado ou o cordeiro que tem pecado? Sim, o cordeiro. Cordeiro. Quem não disse o cordeiro? Estão deixando o pastor bravo. Mais uma vez. Cordeiro. Cordeiro. E sim. O cordeiro carregou todos os pecados. Então, a partir de agora, vamos para a seguinte parte. É muito importante. Na Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E no Novo Testamento existe o livro de Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 15. Me desculpe, vamos ler o versículo 13. Dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então Jesus foi até João e falou: João, me batize. E João disse: Não, não, o Senhor que deveria me batizar, como eu poderia batizá-lo? Deixa por enquanto. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E foi por isso que João batizou a Jesus. Amém?
O que ele fez? Então João estava na água e Jesus foi para a água. João pegou as suas mãos e fez a imposição de mãos na cabeça de Jesus. E através disso fez o batismo. Então, o que significa isso? Essa é a oferta do pecado para colocar o pecado do mundo sobre Jesus. Vocês conseguem me entender? João, para batizar Jesus, fez a imposição de mãos sobre a cabeça de Jesus, não é? Por que ele fez a imposição de mãos na cabeça de Jesus? Pegou o pecado do mundo e colocou sobre a cabeça de Jesus. Amém? Amém? Nós precisamos conectar as Escrituras na Bíblia. E depois, o que aconteceu? João capítulo 1, versículo 29. O que está dizendo aqui? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês podem me entender? Onde nossos pecados foram colocados? Sobre Jesus Cristo. Amém? Nossos pecados, todos eles, foram colocados em Jesus. Amém. Amém. Então João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para colocar o pecado do mundo sobre Jesus, João Batista teve que impor suas mãos sobre a cabeça de Jesus e batizá-lo. João batizava com batismo para o arrependimento no Rio Jordão. Mas Jesus nunca havia cometido pecado. Ele tinha que se arrepender? Então, por que ele teve que ser batizado? Ele recebeu o batismo para que todos os pecados do mundo fossem colocados sobre ele. Os seus pecados foram todos colocados em Jesus. O seu pecado também foi colocado sobre Jesus. Amém? O seu pecado também. 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 Todos os pecados do mundo foram colocados sobre Jesus. E no dia seguinte, quando Jesus veio, o que João disse? Ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira os meus pecados? Não. Ele tirou os pecados de quem?
os pecados do mundo. Ele tirou todos os pecados do mundo. As pessoas que estavam antes disso, as pessoas que nasceram depois disso, e também as pessoas que virão 100, 1000 ou 2000 anos depois. Todos os pecados foram colocados sobre Jesus. Os céus se abriram e a voz de Deus foi ouvida. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, de acordo com a vontade de Deus, para que ele pudesse ser crucificado, ele foi batizado por João. E todos os pecados foram colocados sobre Jesus. Os seus pecados, os seus pecados, os seus pecados, os pecados do mundo. E o que o João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do povo de Malawi. Não foi isso que ele disse? O pecado do mundo. Malawi, Costa de Marfim, Zâmbia, Coreia, América, Canadá, leva os pecados do mundo. E depois ele foi crucificado. E foi assim que todas as punições pelos nossos pecados se encerraram. Amém? Por isso, todos os nossos pecados foram lavados. Nossos pecados foram lavados para sempre na cruz. Satanás nos engana. Você matou. Você roubou. Você cometeu pecado. Você vai para o inferno. Arreda-te, Satanás. Eu cometi pecados, mas Jesus Cristo recebeu toda a punição. Lá na cruz, os meus pecados foram lavados. Eu sou santo. Eu sou justo. Deus disse que foram justificados. Para quem? Para você. Deus disse que você foi justificado. Para você. E para você também. Romanos 3, versículo 3. Rápido. Vamos ver Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos os pecados carecem da glória de Deus. Ok, muito bem. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, está aqui no versículo 23. Certo? Se você olhar para o versículo 23, nós somos pecadores. Nós cometemos pecados. Mas tem algo que está faltando aqui no versículo 23. O que está faltando aqui no versículo 23?
Nós cometemos pecado. O Salvador não está ali. Nós cometemos pecado. O Salvador não está ali. Mas no versículo 24, Cristo está ali. Amém? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Através da graça de Deus. Gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Amém? Isso é o Evangelho. No versículo 23, nós cometemos pecado. Mas no versículo 24, Jesus Cristo morreu por nós. Então, o que ele está dizendo para nós? Deus está dizendo que nós fomos justificados. Por quê? Nós cometemos pecados, mas porque Jesus foi crucificado e perdoou os nossos pecados. Por isso, Deus está nos dizendo: você foi justificado. Você foi justificado. Quem disse isso? Pastor Park? Não. Pastor Kim? Presidente de Malawi? Quem foi que disse isso? Deus. Deus é o juiz. E Deus disse na palavra: você foi justificado. Você é perfeito. Você é limpo. Você é santo. Os seus pecados foram lavados. Amém. Isso não foi dito pelo pastor Park. Mas Deus, que é Rei dos Reis, Deus é o juiz. Disse: você é justo. Você é santo. Você é limpo. Seus pecados foram encerrados lá na cruz. A Bíblia nos diz assim: porque eu cometi pecados. Eu pensava que era um pecador. Deus, eu cometi pecados, por favor, me perdoe. Porque eu cometi pecados. Eu pensava que era um pecador. Mas Deus, que é o juiz, Deus disse que você foi justificado. Você foi lavado. Você foi santificado. Pessoal, se Deus falou que você é justificado, você é justo, certo? Sim!
O pastor Oxo Park. Não é o pastor Oxo Park que está dizendo, mas Deus é que está dizendo. Eu fui justificado. Eu acredito nesse Deus. Por isso, eu posso dizer que eu fui lavado. Aos meus olhos, eu menti. Eu roubei. Eu roubei melões da fazenda de outra pessoa. Eu roubei maçãs. Eu menti. Assim eu cometi muitos pecados. Eu dizia, Deus, por favor, me desculpe. Deus, eu cometi muitos pecados. Deus, sou um pecador. Sou um pecador. Eu acho que eu vou parar o inferno. E é assim que eu sempre falava. Mas quando eu li na Bíblia, a Bíblia está dizendo, Oxo Park, você foi justificado. Como é que é? Você foi justificado. De verdade, Deus. Deus não mente. Eu fui justificado. Nós, mais do que nossos próprios pensamentos, acreditamos na palavra de Deus. Não importa o quanto você tenha pecado, Deus é o juiz. E se Deus fala que nós fomos justificados, nós somos justos. Em 1962, em outubro, dia 7, naquele dia, claramente, todos os meus pecados foram perdoados. E eu acreditei naquelas palavras. A partir desse momento, Deus passou a trabalhar dentro de mim. Por quê? Porque eu e Deus nos tornamos em um único coração. Deus disse, você foi justificado. Mas se eu disser, não, eu sou um pecador, então, isso é um coração diferente. Então, você vai ter que ir para o inferno. Você tem que ir para o inferno. Não seja uma pessoa assim, que vai para o inferno por si mesmo. Aos meus olhos, sou um pecador. Mas Deus disse que eu sou justo. Mais do que os meus próprios pensamentos, eu acredito na palavra de Deus. Aos meus olhos, sou um pecador. Mas Deus falou que eu fui justificado. Quando você vai para a corte, o porteiro é importante. O porteiro é importante? Ou o juiz que é importante? Sim. Deus é o juiz. E esse Deus diz, Oxo Park, você foi justificado. Você foi lavado. Amém? Eu não escuto a mais nada. Mas o que está na Bíblia, eu apenas acredito a palavra de Deus que está na Bíblia. Então, eu fui para a igreja
Eu falei para eles, eu sou justo. Ai, o que importa, Oxupak, você fez tantas coisas ruins. Você mentiu. Você roubou. O que você fez para ser justo? Você é um mentiroso. Mas, sim, eu roubei, eu menti. Mas Deus disse que eu fui justificado. Aonde na Bíblia está falando isso? Nós somos todos pecadores. Está na Bíblia. Não está. Está sim. Não está não. Está sim. Você quer que eu te mostre? Eu procurei na Bíblia e mostrei para eles. Em Romanos 3, versículo 24. O que está dizendo aqui? Sendo justificados gratuitamente pela redenção. Amém? Você foi justificado. Eu também. Todos nós. Todos nós fomos justificados. Se tivesse apagado esse versículo, então eu seria um pecador. Mas Deus não apagou esse versículo. Nós acreditamos na palavra de Deus. Eu cometi pecados. Eu roubei. Eu menti. Eu era um homem maldoso. Mas Deus disse que eu fui justificado. Eu sou justo. Ah, como assim você pode ser justo? Você não é. Você não é. Nós roubamos melão juntos. Sim. Eu roubei o melão. Então você é pecador, como pode ser justo? Sim, assim como você disse, eu sou um pecador. Mas Deus disse que eu sou justo. E como é isso? Você quer que eu te mostre? Eu quero, sim. Romanos 3, versículo 24. Está dizendo que você foi justificado, não está? Olha aqui. Está dizendo que nós fomos justificados. Pessoal, vejam. Não está dizendo isso na Bíblia de vocês? Vocês abram suas Bíblias, vocês podem ver isso escrito. Quem não tiver escrito na sua Bíblia, vem até aqui na frente que eu vou te dar $100. Traga uma Bíblia aqui na frente. Eu vou dar $1.000. Eu vou dar $10.000. Vem aqui na frente. Eu não tenho dinheiro aqui. Ah, mas na minha casa eu tenho, lá na bolsa. Pessoal, Deus nos amou. E Ele não quer nos mandar para o inferno. Foi por isso que Deus mandou Jesus. E ao invés de nós irmos para o inferno, Jesus recebeu a punição pelos nossos pecados. E Ele foi crucificado.
E por fim ele disse, você sabe o que ele disse no final? Está consumado. Amém. Ele terminou o trabalho para nos perdoar do pecado. Ele estava crucificado e disse, está consumado. Naquele momento, todos os nossos pecados foram lavados. E por isso que Deus colocou isso na Bíblia. As pessoas que acreditam nos seus próprios pensamentos, ao invés de acreditar na Bíblia, são pessoas más. Nós acreditamos nessas palavras que estão na Bíblia. Ele veio para essa terra para perdoar os nossos pecados. Ele foi crucificado e disse, está consumado. Está consumado. O julgamento dos nossos pecados está consumado. A maldição foi consumada. Os pecados foram consumados. Embora nós tenhamos cometido muitos pecados, através de Jesus, nós fomos lavados perfeitamente e fomos feitos santos. Eu viajo para vários lugares do mundo e eu prego esse incrível evangelho para todos. Eu vou para Malawi, vou para Israel, vou para Quênia, eu vou para Tanzânia. E eu mandei missionários ao redor do mundo. E eu prego essa palavra. E mesmo que até agora vocês ainda não acreditavam, acredite nessa palavra. E você vai se tornar em um único coração com Deus. E Deus trabalhará. E creio que todas as bênçãos de Deus fluirão. Amém.